Olá, hoje nós vamos tratar de um tema de extrema relevância para o sistema socioeducativo, que são as audiências concentradas. Eu sou o Ricardo Rodrigues de Lima, juiz da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sou também membro da Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e estou presidente do Fórum Estadual do Juiz da Infância aqui em Minas Gerais. O tema que a gente vai tratar é um tema de muita relevância porque possibilita a proximidade do juízo da Vara da Infância e da Juventude com a execução das medidas socioeducativas. É muito ruim quando se faz execução de maneira meramente formal, à distância, sem a possibilidade de o juiz da execução sentir essa proximidade, né? Tanto com o sócio-educando, quanto com seus familiares, quanto com a rede de proteção, quanto com o serviço técnico. E é exatamente a partir dessa perspectiva de importância que a gente vai fazer essa abordagem aqui hoje. Vamos, então, começar a examinar o material que eu vou compartilhar com vocês na tela e a gente vai utilizar como referência o guia que foi publicado pelo CNJ a respeito do assunto e, obviamente, a Resolução 98 do Conselho Nacional de Justiça. Bom, a primeira coisa a ser falada é que essa audiência concentrada ela foi concebida para as medidas de internação, para as medidas de semiliberdade. Ou seja, medidas onde existe privação de liberdade. Não que as medidas em meio aberto não sejam importantes, até porque a própria resolução, a recomendação, 98 do CNJ, ela estabeleceu a possibilidade de extensão também para as medidas em meio aberto, mas colocou como opção. Elas ficaram obrigatórias nas medidas de internação e semiliberdade. Exatamente por conta dessa privação de liberdade é que se estabeleceu esse fluxo sistematizado de realização de audiências concentradas nas medidas socioeducativas que resultam em privação de liberdade, seja de uma forma mais extensa, como a internação, seja de uma forma um pouco mais flexível, como acontece com a semiliberdade. Bom, vamos falar de algumas referências normativas relativas à infância e juventude. Né? Primeiro, a Constituição Federal, lá no artigo 227, que estabelece esses parâmetros relativos à infância e juventude, dizendo que é dever da família, que é dever da sociedade, que é dever do Estado, né, cuidar de nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe uma perspectiva muito inovadora, muito diferente daquilo que previa o Código de Menores em matéria de proteção de infância e juventude. Saímos daquele lugar em que se considerava criança e adolescente como objeto de direitos e passamos a tratá-los como sujeitos de direitos. A Lei dos Sinais do sistema que trata, né, dessa execução dessas medidas, a Lei 2.594 de 2012, a Recomendação 98 de 2021 do CNJ, a que eu venho me referindo aí desde o início da minha fala. E é muito importante a gente lembrar que a aplicação ou a existência de audiências concentradas traduzem o cumprimento do Brasil em relação a acordos, a vinculação a instrumentos normativos internacionais, como eu coloquei aí no material.
nós temos a Convenção sobre os Direitos das Crianças, né? Nós temos os princípios orientadores da ONU para a prevenção da delinquência juvenil, nós temos as regras mínimas da ONU para a proteção dos jovens privados de liberdade, ou seja, através da feitura dessas audiências concentradas, nós estamos dando efetividade àquilo que se cumpre, àquilo que se vinculou, né, através desses instrumentos normativos internacionais. Eu coloco uma referência ali ao manual do CNJ, dizendo que o presente manual tem o objetivo de auxiliar as autoridades judiciais na implementação, preparação, realização e monitoramento das audiências concentradas na reavaliação das medidas socioeducativas. Ali, né, nessa referência, fala-se em vários momentos da feitura da audiência concentrada. Primeiro, a organização para que se tenha a sua realização nas várias realidades de execução socioeducativa, né, que é a implementação e a preparação. A feitura, propriamente dita, da audiência, e o monitoramento, que é a consequência daquilo que se faz em uma audiência concentrada. É dentro desse contexto, dentro desse conjunto, que se forma toda a importância da audiência concentrada. Bom, alguém poderia pensar que a realização de audiência concentrada seria uma medida que só traz ao Poder Judiciário mais uma função que não seria dele. Execução, cumprimento, seria de competência do Estado, nas medidas onde há restrição de liberdade, né, na internação e na semi-liberdade, seria incumbência lá do município nas medidas em meio aberto. Mas não é bem isso. O juiz ele é responsável pela execução socioeducativa, a reavaliação, conforme previsto em lei, é medida judicial, é ato decisório qualificado do juiz, e o mais importante com a audiência concentrada é que se dá essa qualificação à decisão. A decisão deixa de ser meramente formal, ela deixa meramente de cumprir um papel de aplicação aparente da lei para assumir um contorno de efetividade com a preocupação da proteção integral. Um primeiro ponto, né, eu realço aí no material, o controle da legalidade das medidas de privação de liberdade. Nós temos lá na lei do SINASE, no artigo 42, que as medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semi-liberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses. Bom, isso pode parecer que é a referência à questão relativa às audiências concentradas. Independente do previsto no artigo 42 da lei do SINASE, uma reavaliação que pode ser feita a qualquer tempo, mediante requerimento, mediante necessidade, fazendo a audiência quando necessária, surgem as audiências concentradas que elas já têm periodicidade definida. Então, uma coisa não supre a outra, né? Além da possibilidade de reavaliação a qualquer tempo, nós temos periodicamente a feitura das audiências concentradas, fazendo a avaliação social, né, psicossocial dos adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medida, a verificação do contexto familiar, a verificação do recebimento desses jovens pela rede de proteção e os encaminhamentos que precisam ser feitos. Bom, vamos falar um pouquinho, né, de uma conceituação operacional das audiências concentradas, né? Eu coloco no primeiro item ali exatamente o que eu acabei de mencionar. A audiência concentrada não substitui a audiência prevista no artigo 42 da lei do SINASE, porque na previsão legal designa-se a audiência, se necessário,
o que não é o caso das audiências concentradas, que possuem periodicidade definida de forma sistemática. Nessas audiências concentradas, existe uma ampla participação. Eu coloco ali uma fotografia, né, de uma das audiências que nós realizamos aqui no regime de semi-liberdade. Ali é uma casa de semi-liberdade. O magistrado participa o Ministério Público, participa a Defensoria Pública ou o advogado constituído, participa o sócio-educando, o adolescente ou o jovem, participa a família e atores do sistema de garantia de direitos. Então, é um momento onde se reúne todo esse contexto que trabalha com a perspectiva de proteção, com a perspectiva de educação. Né? Na verdade, nós temos que lembrar sempre que medida socioeducativa não é pena, ela não tem o caráter punitivo em primeira mão. É claro que pode gerar um sentimento de punição por parte daquele que recebe a medida socioeducativa, mas essa não é a finalidade. Então, exatamente com base na perspectiva de proteção, é que todos esses atores são reunidos, trazendo essa proximidade, trazendo essa agilidade, trazendo essa eficiência no sistema socioeducativo. Né? Mais uma referência eu coloco ali ao manual do CNJ. Trata-se de uma metodologia que deve ser realizada de maneira sistemática e periódica. O artigo 2º da Recomendação 98 do CNJ de 2021, ela fala das finalidades. Primeiro tópico, né, o primeiro inciso desse artigo 2º diz que a audiência concentrada precisa observar princípios. Princípios da legalidade, ou seja, vamos aplicar somente aquilo que é previsto em lei, não criar alternativas de aplicação de medida socioeducativa. É claro que, num contexto protetivo, existem N situações que podem ser utilizadas pelo juízo para proteger aquele adolescente que está em cumprimento de medida. Mas, sob o ponto de vista da medida em si, respeitar-se a legalidade. A excepcionalidade, né, nossa velha princípio, que é nosso velho conhecido, que é o princípio que diz que só se deve utilizar medida quando necessária, medida socioeducativa, e na medida do necessário, aí vem também a proporcionalidade, não se deve aplicar medida mais gravosa quando uma medida mais simples puder resolver a situação. A brevidade, tem-se que garantir que ela resolva a situação no menor tempo possível. A individualização, é muito importante na individualização a existência dos planos individuais, dos PIAs, porque não se pode admitir na socioeducação que tenhamos PIAs padronizados, porque não existem pessoas padronizadas, não existem casos padronizados, não existem famílias padronizadas. Cada um tem o seu contexto. É exatamente nessa perspectiva da individualização que há que se ter muita atenção para os PIAs. A mínima intervenção, né, ou seja, sob o ponto de vista socioeducativo, não utilizar nada que não possa ser resolvido, por exemplo, através do sistema de proteção. A não discriminação, temos que trabalhar muito na execução das medidas socioeducativas para que haja acolhimento e não para que haja exclusão por etnia, por gênero, por sexo, enfim, por religião. Então, temos que trabalhar sempre com essa preocupação do acolhimento para que tenhamos melhores resultados. E o fortalecimento dos vínculos, sejam os vínculos familiares, sejam os vínculos comunitários, porque, afinal,
ao terminar uma medida, o cumprimento de uma medida socioeducativa, há que se dar seguimento à vida desse jovem, à vida desse adolescente. Então, por isso que se exige que as famílias venham participar das audiências concentradas, né, para que a sociedade, representada pelos vários instrumentos do sistema de proteção, do sistema de garantias, também participem para que se dê esses encaminhamentos. Quanto à periodicidade, embora a periodicidade lá do artigo 42 da lei do SINASE de reavaliação seja de 6 meses, a recomendação 98 do CNJ trata de uma periodicidade preferencial trimestral. Havendo estrutura para se fazer, a audiência concentrada trimestral, ela deve ser realizada. Realização nas próprias unidades socioeducativas e não no ambiente de uma sala de audiência. Primeiro, porque possibilita a todos esses participantes conhecer a realidade daquela estrutura, e segundo, permite também ao juízo uma fiscalização daquela estrutura, daquela unidade socioeducativa. Presença do magistrado, já falei que ela é presidida, ela é ato jurisdicional, não significa trazer para o magistrado mais uma obrigação, não é obrigação legal dele participar e presidir essa audiência. Escuta qualificada do adolescente, garantir o peticionamento direto, independente da presença da sua defesa, representada por advogado ou pela Defensoria Pública. Eu sempre digo que essa escuta, ela é algo de absoluta necessidade, porque na medida em que criança e adolescente passaram a ser considerados sujeitos de direitos, eu não posso admitir um sujeito de direitos que não tem voz. Então, lá na socioeducação, essa escuta qualificada do adolescente, para que o juízo, para que os outros participantes da audiência possam sentir exatamente quem é aquela pessoa ali envolvida naquele ambiente de socioeducação. Participação e envolvimento da família. Nós temos muitos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que chegaram à prática de ato infracional por conta de uma falta de estrutura familiar. Então, é preciso que essa família esteja junto na socioeducação, ela seja fortalecida na socioeducação, para que, ao sair do cumprimento da medida, esse adolescente ou esse jovem encontre um ambiente que lhe dê suporte para, novamente, não incidir na prática de ato infracional. Integração dos órgãos do sistema de garantias, o ambiente burocrático da distância, ele prejudica e muito qualquer trabalho, seja na socioeducação ou na infância e juventude de modo geral. Então, no momento em que você traz esses atores do sistema de garantias para um momento, para uma audiência, e consegue ali resolver várias situações que demorariam dias e às vezes até meses de uma forma próxima, isso é fantástico em matéria de resultado. Possibilitar a adequação e complementação dos PIAs, porque quando se constrói o PIA, e o PIA precisa ser construído com participação da família, não é uma construção somente técnica, é uma construção com participação da família, é uma construção com participação do adolescente, que vai assumir ali compromissos. Isso parte do princípio da individualização a que nos referimos lá atrás. Então, quando se chega numa audiência concentrada e a conclusão não é de extinção da medida, ou seja, não é ainda o momento, é o momento de se fazer uma adequação do PIA, uma complementação do PIA para corrigir eventuais distorções que levem a um encaminhamento para a extinção, que possibilite o efetivo cumprimento. Garantia do devido processo legal, principalmente quando se tem aplicação de medida, né? Às vezes resulta ali
daquele momento, uma necessidade de adequação da medida, mudar aquela medida, em especial quando existe descumprimento, né, de algum dever e resulta em sanção disciplinar, devido ao processo legal, com contraditório, ampla defesa. Fiscalização das unidades, já falei, em especial quanto à taxa de ocupação. Nós trabalhamos na socioeducação hoje com o limite estabelecido, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que não pode suplantar a capacidade, então não pode ultrapassar em nada. Ou seja, se você faz uma audiência concentrada e verifica que essa taxa de ocupação ela está próxima do máximo, há que se tomar alguma medida para poder fazer um saneamento. Verificar a observância do princípio da não discriminação, já falei, e nessa audiência, os caminhos, né, são a substituição da medida, a extinção da medida, a suspensão, quando há, por exemplo, uma situação psiquiátrica que precisa ser investigada, porque não adianta nada alguém estar lá em cumprimento de medida e não entender esse cumprimento da medida, então seria um caso de suspensão, ou a manutenção da medida quando não há ainda tempo ou resultados suficientes para se fazer a extinção. Vamos aí às diretrizes, né, que estão no artigo 3º da Recomendação 98 do CNJ. A periodicidade preferencialmente trimestral, já falei sobre isso. Realização nas dependências da unidade. A ideia não é que se faça audiência no gabinete do juízo, e sim lá na própria unidade, para que estejam todos sentindo aquele ambiente, sob a responsabilidade do juiz e em local específico com sigilo. Há que se ter também esse cuidado para que a privacidade do sócio-educando não seja violada, para que a privacidade da família não seja violada. O artigo 3º da recomendação fala da prioridade das audiências concentradas nas unidades femininas por conta das peculiaridades da mulher. Então, há que se ter todo esse carinho, atenção especial para as unidades femininas. Participação do sócio-educando, família responsável, defesa técnica e Ministério Público, já falei aqui hoje. Vedação de realização com mais de um sócio-educando, isso é muito importante, porque isso, se você faz uma audiência concentrada, colocando vários sócio-educandos, você viola o princípio da individualização. E, obviamente, você viola o sigilo, porque um vai conhecer o problema do outro, né? Então, não se pode admitir, isso está textual na Recomendação 98, a vedação de realização com mais de um sócio-educando. Não se pode esperar audiência concentrada se o prazo máximo de 6 meses da reavaliação extrapolar. Como eu disse, o previsto lá na lei do SINASE não supre a questão relativa à audiência concentrada. Se você tem data marcada para audiência concentrada e verificou que a reavaliação de alguém, o imperativo normativo lá do artigo 42 da lei do SINASE, vai ultrapassar os 6 meses, não, faz a reavaliação dos 6 meses e também faz a audiência concentrada. Audiências concentradas sem prejuízo das reavaliações do artigo 43 da lei do SINASE. Vamos lá. Internação e semi-liberdade, lógica da excepcionalidade. Todos nós sabemos que só se deve aplicar medida de restrição de liberdade quando absolutamente necessário. A mera reiteração de pequenos atos, aliás, de atos infracionais de menor potencial ofensivo, talvez não seja o caso de aplicação de uma medida de internação e nem de semi-liberdade, né? A gravidade, em tese, do fato
talvez também não seja o caso de, num primeiro momento, se aplicar uma medida de restrição de liberdade. Excepcionalidade significa aplicação de medida que restringe a liberdade, repito, seja de uma maneira mais ampla, como a internação, seja de uma maneira mais flexível, como a semi-liberdade, somente quando houver necessidade. A lei do SINASE, no artigo 42, fala que a gravidade do ato, os antecedentes, tempo de duração, não são fatores que por si justificam a não substituição da medida por outra menos grave. É muito comum, às vezes, quando se faz reavaliação, vem, às vezes, um parecer, seja do Ministério Público, seja da própria equipe, dizendo que não há tempo, não houve tempo, aliás, que o tempo já foi suficiente para o cumprimento da medida. O tempo, ele não diz muita coisa se os resultados não foram colhidos a partir daquilo que está estabelecido no PIA. Então, tempo não é motivo suficiente. E a gente tem que tomar muito cuidado para também não extinguir uma medida porque a família não aderiu. Ora, isso não é culpa do sócio educando. Há que se trabalhar, então, o fortalecimento familiar na parte protetiva. O tempo de cumprimento da medida em meio fechado ou na semi-liberdade não justifica de forma isolada a progressão ou extinção da medida, sendo imprescindível a análise do cumprimento dos eixos estabelecidos no PIA. Então, o PIA, além da necessidade de ser bem construído, ele precisa ser bem administrado, ser bem monitorado, para que possamos colher os resultados satisfatórios em matéria de educação socioeducativa, de cumprimento de medida socioeducativa. A semi-liberdade, embora mais uma referência aí ao manual, embora menos gravosa, também impõe restrições significativas e deve ser constantemente reavaliado. Bom, vamos falar agora a respeito da estrutura da audiência de reavaliação. Embora na tela estejam aí já tópicos relativos à própria audiência, é preciso a gente falar da preparação, antes disso, da preparação da audiência de reavaliação ou da audiência concentrada no socioeducativo. Essa preparação, ela não significa somente a separação dos processos, né, que vão depender dessa reavaliação, mas principalmente um trabalho de integração de rede, porque há que se ter uma preparação para viabilizar a vinda das famílias para a audiência concentrada, há que se ter uma preparação para viabilizar a participação da rede de proteção, do sistema de garantias, para participarem efetivamente das audiências concentradas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma unidade, eu tenho unidades, né, eu tenho uma unidade de internação e tenho 2 unidades de semi-liberdade aqui na comarca de Juiz de Fora. E nessas unidades eu recebo meninos de uma distância aí de 400 quilômetros aqui de Juiz de Fora. Então, muitas vezes, quando você tem um processo onde vai ter a necessidade de fazer uma substituição de medida, uma progressão de medida para meio aberto, há que se ter todo esse trabalho de integração e de interlocução com a rede de proteção do município onde o menino vai cumprir a medida em meio aberto. Então, há que se ter um trabalho bastante efetivo nessa fase preparatória para que se tenha, para que se consigam bons resultados na própria audiência de reavaliação. Bom, a primeira parte da audiência são as explicações iniciais. Nessas explicações iniciais, nós vamos incluir a necessidade de se ter o acolhimento, tanto o acolhimento do sócio-educando quanto o acolhimento dos familiares, né? Ou seja, explicar tanto para o sócio-educando e também para os familiares o que é uma audiência de reavaliação, quais são os resultados que podem ser alcançados ali naquela audiência, o que ele vai ter de proteção, de sigilo garantido, para que ele possa se abrir, para que ele possa realmente encontrar, né, opções que ele queira seguir.
Enfim, essas explicações iniciais, elas são fundamentais para os bons resultados. Depois nós temos a fase de escuta do adolescente e dos familiares. Repito o que eu disse há pouco no tocante à escuta do adolescente. Isso é fundamental, né? Porque os bons resultados de um plano individualizado de atendimento, ele começa com a efetiva vinculação do adolescente. Temos que analisar as suas angústias, temos que analisar as suas expectativas, temos que analisar aquilo que ele pretende para o futuro para encontrar realmente um caminho melhor que resulte dessa socioeducação. E aquilo que eu também já falei há pouco, não se pode conceber um sujeito de direitos que não é ouvido. Alguém que o juiz resolve tudo por ele, a equipe técnica resolve tudo por ele, o sistema de garantias resolve tudo por ele. Então, o primeiro passo é a escuta do adolescente. A escuta dos familiares para verificar, naquele contexto familiar, onde existe vulnerabilidade, o que a rede de proteção ela pode fazer para fortalecer esse ambiente, para receber o adolescente e para apoiá-lo no ambiente da socioeducação. Análise crítica do PIA. O PIA não pode ser, já disse hoje, ele não pode ser um instrumento meramente formal, ele tem que ser efetivo. Ele tem que ser construído com a participação do adolescente, da família e do sistema de garantias, obviamente, de todos que se envolvem com a socioeducação, mas ele precisa ser um instrumento flexível, porque muitas vezes, no momento da execução do PIA, alguns ajustes são necessários. Aquela expectativa que foi criada no momento da sua feitura, na execução não se deu da mesma forma. Então, há necessidade de se fazer essa análise crítica do PIA para fazer as adequações de modo a garantir a proteção integral. Na sequência, na audiência de reavaliação, na audiência concentrada, manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública, e conforme o caso dos técnicos das unidades e dos representantes presentes da rede de proteção ou do sistema de garantias. Cada caso é um caso, né? A partir do momento que você faz a audiência, você faz a oitiva, houve Ministério Público, houve Defensoria, às vezes há determinados detalhes que precisam ser ajustados com a oitiva técnica que vai ser requisitada, que está ali próxima para se fazer, para se chegar, a determinada conclusão. E, por fim, nessa audiência concentrada, uma decisão judicial fundamentada, qualificada, porque ela não vai partir somente de elementos formais ou se basear exclusivamente naquilo que a equipe técnica trouxe, ou seja, o juiz vai decidir por convicção própria a partir daquele encontro de todos esses atores que eu já mencionei, e essa decisão judicial ela pode ser pela suspensão da medida, quando necessária, pela extinção da medida, quando ela já foi suficiente e alcançou os resultados, pela substituição da medida, às vezes é hora de se fazer a progressão, aquela medida não está adequada à medida de internação, na semi-liberdade a expectativa é de melhores resultados, enfim, é o momento de se fazer a deliberação. Vamos. Decisão judicial, acabei de falar sobre isso, audiência concentrada, ela irá resultar nas seguintes providências: manutenção, substituição, extinção, suspensão, e o último tópico que eu coloquei aí, quanto às providências, a determinação de medidas de proteção. Muitas vezes você está trabalhando ali a medida socioeducativa que precisa ainda continuar, mas existe uma vulnerabilidade lá na família que está sendo ameaçada, existe uma vulnerabilidade na família que está sem meios de subsistência, existe uma vulnerabilidade na família por conta de uma drogadição,
de pai, de mãe, e que precisa ser ajudada. Então, é hora do juiz também fazer os encaminhamentos necessários para que essas medidas de proteção sejam adotadas. Coloco ali no segundo tópico, devem ser feitos os encaminhamentos próprios aos órgãos competentes quando constatados indícios de tortura ou de outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, ameaças de morte ou irregularidades a serem sanadas. Por isso que é importante a feitura de uma audiência concentrada com a garantia do sigilo, porque às vezes é ali que o sócio-educando vai ter a tranquilidade de dizer que está sendo maltratado no ambiente da socioeducação, que está sofrendo violência no ambiente da socioeducação, que sua família está sendo ameaçada de morte ou ele próprio está sendo ameaçado de morte. Então, ao sentir, ao receber essas informações, o juízo também deve fazer os encaminhamentos próprios. A decisão judicial, mais uma referência ao manual do CNJ, ela deve ser individualizada e fundamentada. Eu ainda vou acrescentar, qualificada, na medida em que ela não se baseia apenas em cumprimento formal daquilo que estabelece a lei e não se baseia exclusivamente naquilo que está nos relatórios técnicos. A audiência concentrada é um tema estratégico, né, na magistratura da infância e juventude. Ela contribui para a qualificação das decisões, já falei sobre isso hoje, controle efetivo da legalidade da execução, não se pode permitir na socioeducação nada que não esteja previsto como medida socioeducativa estabelecida em lei. Já disse e repito, se alguma providência que não é definida como medida socioeducativa for necessária que se faça na área protetiva, né? Na proteção, N situações podem se apresentar, N decisões ou caminhos podem ser tomados. Redução dos automatismos e prorrogações indevidas. Já disse também aqui hoje, não se pode prorrogar uma medida socioeducativa de restrição, em especial com restrição de liberdade, porque a família não aderiu. Ora, nós estamos tratando do sócio-educando. Eu não posso deixar que ele pague por um defeito, um problema familiar. Então, às vezes é hora de fazer a extinção daquela medida, encaminhar para a parte protetiva para que se trabalhe com os CREAS, com os CRAS, o fortalecimento familiar. E também não se pode fazer prorrogação de medida ou extinção da medida simplesmente pelo tempo. Não, há que se ter o PIA, o acompanhamento e a verificação dos bons resultados. Então, as decisões elas não podem ser automáticas a partir dos relatórios. Há que se analisar cada situação em separado para dar cumprimento ao princípio da individualização. E com a medida, com as audiências concentradas, os juízos da infância e da juventude vão estar alinhados com as diretrizes do CNJ e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. É um tema muito importante, um tema que gera muito debate. Eu confesso que, quando iniciaram as audiências concentradas, ainda na fase protetiva, ainda que no ambiente protetivo e depois na socioeducação, eu nunca, lá atrás, eu não via com entusiasmo, eu achei que era mais uma providência formal que iria gerar dados estatísticos que não iam levar a nada. E hoje eu sou entusiasta das audiências concentradas. O quanto nós conseguimos reduzir de cumprimento de medida e de dar efetividade à proteção integral com essa proximidade de todos os autores é algo inimaginável para quem não convive com esse ambiente da socioeducação. Então, era isso, né, que eu queria abordar aqui com vocês hoje.
É claro que nós poderíamos ficar aqui horas falando de audiências concentradas, de sistema socioeducativo, mas o meu propósito hoje foi trazer um pouquinho da minha experiência na vara da infância e da juventude, para ajudar os colegas e ajudar, talvez, né, todos aqueles que trabalham com socioeducação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.